Fala, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula. E agora a gente vai falar sobre a etapa de pesquisa. Essa etapa, ela não tem muita regra, ela não tem padrão, ela não tem muito caminho a ser seguido. Então, o que eu vou deixar aqui nessa aula são considerações, e aí você, com seu feeling, aí vai saber se direcionar dentro dessa etapa. Por que eu estou falando isso? Porque agora que você já tem todo o briefing, toda a resposta do seu cliente, agora é a hora de mergulhar no universo da marca que você está criando. Vamos dar um exemplo agora que você esteja criando uma marca de engenharia. Tá? Agora você vai mergulhar dentro desse universo de engenharia e vai começar agora a pesquisar sobre esse mercado. Você vai entender ali tudo que o cliente já te passou, aonde o cliente quer chegar, qual é o público-alvo dele, qual é o perfil do consumidor dele, se é B2B, se é B2C, então você já tem todas essas informações. E aí, como eu falei, não tem regras, você vai usar Google, vai usar o ChatGPT, vai usar o YouTube, vai usar redes sociais. E aí, lá no próprio briefing, o cliente já disponibiliza lá os arrobas dos concorrentes dele, na maioria das vezes, sim, eles disponibilizam o arroba dos concorrentes, e aí você já pode começar a acessar o Instagram, aí do Instagram você acessa o site, que você não fique preso somente ao nicho que você está trabalhando. Por exemplo, aqui em engenharia, você pode ir para arquitetura, você pode ir para advocacia, contabilidade, áreas que estão coligadas para que você não fique fazendo mais do mesmo. Se você só pesquisa coisas dentro da engenharia, você vai ter resultado genérico, porque o seu olhar vai ficar ali acostumado com aquilo que todo mundo já vê. Então, se você começa a ramificar, começa a pegar caminhos diferentes, e se você pega caminho diferente, você vai ter resultado diferente, isso é óbvio. Então, quanto mais caminho diferente você pegar, você está numa etapa de brainstorm. Então, é a hora de acumular ideias, é a hora de pesquisar, é a hora de ir a fundo, de mergulhar, entender o mercado. E outra consideração que vale para você saber quanto tempo que você vai investir nessa etapa, o que você precisa levar em consideração é o tamanho do seu cliente. Se é um cliente de grande porte, médio porte, ou se é um cliente de pequeno porte. Se você fechou um contrato com ele completo, se você vai fazer, além da identidade visual, você vai fazer também a identidade verbal, então é muito importante que você invista muito mais tempo nessa etapa aqui de pesquisa, que é aqui que você vai desenvolver toda a identidade verbal do seu cliente. Mas se você só fechou um contrato de identidade visual, focado apenas no visual, você não vai precisar investir tanto tempo aqui quanto se você fosse trabalhar a identidade verbal desse cliente. Tom de voz, DNA da marca, conceituar a marca, enfim, tudo isso que precisa para uma identidade verbal. É claro que ainda que você não tenha sido contratado para isso, é bom você ter uma noção dessa identidade verbal, para que isso te ajude a criar uma identidade visual. De repente o cliente já tenha isso pronto, ou se não tiver, é uma maneira também de você entregar mais do que foi pedido e desenvolver essa parte verbal, entregar para o cliente, ele vai ficar muito satisfeito, ainda mais se você estiver começando, e isso é muito importante. Às vezes o cliente que você fechou agora é de pequeno porte, é um cliente pequeno, mas só que você está começando agora. Então, o ideal é você tratar, mesmo que seja pequeno, esse cliente como grande, para que você também comece a construir o teu portfólio, porque é ao longo do prazo que esse portfólio ali vai te trazer valor, vai agregar valor à tua marca, ao teu nome, e lá na frente você vai conseguir cobrar mais pelos teus serviços, pelos seus projetos de identidade visual. Então vale muito a pena, mesmo que o cliente agora seja pequeno, você tratar ele como grande e desenvolver um belo trabalho para ele, entregar muito além do que foi pedido, para que você também invista não só no cliente, mas também no seu portfólio. Lembre-se, a prioridade é sempre o cliente, mas você também pode, em paralelo a isso, olhar para o teu portfólio, porque é ele que vai agregar valor ao longo do tempo. Então, como eu falei, essa etapa não tem muita regra, não tem muito caminho. Vai muito do seu feeling, do projeto que você está pegando, do tamanho do cliente, qual a tua realidade atual nesse mercado, se você está iniciando, se você já é intermediário. Enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração para você saber ali mais ou menos quanto tempo você vai investir nessa etapa de pesquisa antes de avançar para a próxima etapa. Então, e essa etapa aqui ela é muito importante, porque ela vai ditar o jogo, ela que vai trazer todo o conteúdo que você precisa para as próximas etapas e vai te ajudar a ter clareza, a ter criatividade. Quando você tem uma robustez de informações ali, de conteúdo, isso te ajuda muito ali a você ter ideias para você poder aplicar ali na parte visual do seu projeto. Beleza? Então é isso, fique com essas considerações aqui e a gente se vê na próxima aula. Valeu, até a próxima!